super empolgada e muito feliz de conversar com vocês sobre livros, as minhas primeiras leituras de 2024, porque eu já comecei esse ano lendo livros maravilhosos e incríveis, o que ajuda bastante a dar aquela motivada pra ler um pouco mais, e também eu acho poético, sabe? Assim, ai, começar o ano lendo livros bons. Eu sou brega desse jeito, então eu acho que é bonitinho esse tipo de coisa. O primeiro livro que eu li em 2024, eu já fiquei feliz da vida e já fiz inclusive um vídeo falando só sobre ele. Ele é o Imperfeitos, da Christina Lauren. Ele é uma comédia romântica de um casal. Ele é bem farofento, tá? Eu já vou deixar bem claro isso daqui, porque não dá pra levar esse livro a sério. Ele é uma comédia romântica sobre duas pessoas que não se gostam, mas que elas foram obrigadas a ir numa viagem com tudo pago, num resort, papapá. A irmã da protagonista, ela acabou de se casar, só que durante a festa do casamento, no jantar ali da festa, as pessoas pegaram intoxicação alimentar, exceto a protagonista, porque ela é alérgica ao camarão, e esse outro rapaz, que ele é meio enjoado, assim, pra comer comida de buffet, então eles dois tiveram comidas separadas do resto das pessoas, não estão presos na privada, né, com questões, assim, intestinais, então, pra não perder a viagem, os dois vão nessa viagem com tudo pago, maravilhosa, no Havaí, tal. Então, claro, se tu já viu qualquer outro vídeo aqui do meu canal, tu sabe que eu amo essas histórias de enemies to lovers, né? Que eles são inimigos, eles não se gostam e daqui a pouco eles se apaixonam. E esse livro é exatamente assim. É comédia romântica, é farofento, é clichê, é brega, é maravilhoso, mas ele é leve e tranquilo. Ele me lembra bastante do tipo de romance que tem nos livros da Emily Henry, que são romances que têm algumas questões um pouquinho mais complexas acontecendo ali, mas de forma geral eles são leves e gostosinhos mesmo de ler, não tem nada muito dramático, pesado envolvido ali na história. E sinceramente, começar o ano lendo esse tipo de história, que é bobinha, que é levinha e gostosa, me deixou num humor maravilhoso pro resto do mês, inclusive pra eu ler os livros mais pesados que eu li. O próximo foi uma releitura, na verdade, de um livro que já foi um favorito de 2021 ou 22, não lembro exatamente, mas é o Eu Tenho um Nome, da Chanel Miller. Esse livro não é nada leve, ele é sobre a história real, é uma autobiografia da Chanel. Ela foi vítima de um estupro em 2016, se não me engano. Ela vai contar aqui nesse livro o que foi essa situação, como é que foi o pós, principalmente, né, como que ela lidou com isso, encarando ali a polícia, os médicos, todo o julgamento no tribunal. Então tem isso, tem a questão psicológica, óbvio, né, que uma coisa dessa vai gerar um trauma. Tem também a questão de relacionamentos, porque, poxa, tem a vida de outras pessoas que também estão sendo afetadas, né, tipo, a irmã dela tava com ela nesse dia que esse abuso aconteceu. Então, a vida da irmã dela também é afetada pra ela ir no julgamento e papapá. É um monte de coisa que descreve o quão horrível é a vida de vítimas desse tipo de crime. Só que por mais que o livro aborde, né, um tema muito pesado, o livro em si não é pesado. A Chanel tem um dom, um talento tão perfeito com as palavras, por mais que ela esteja falando sobre uma situação horrível que aconteceu, ela te dá a esperança de que as coisas podem ser melhor no futuro, de que dá pra mudar, dá pra melhorar. E tem esse equilíbrio muito delicado entre esses dois lados. Porque eu adoro o livro pesadão também, só que quando o livro consegue dar essa equilibrada entre esses temas pesados que a gente tem que discutir, que não tem como tu levar assim na piada, mas que ainda assim tu consegue ter esse lado um pouco mais leve e positivo, sem banalizar o que aconteceu, sem agir como se aquilo fosse bobo, mas tu dando essa esperança, cara, é perfeito. Por isso que eu digo também que o que eu mais gosto nesse livro é a escrita da Chanel. Cara, juro, assim, ó, eu marquei um monte de coisa nesse livro, tem trocentas frases que eu sublinhei e destaquei, porque tem coisas que ela fala que são muito impactantes, tem coisas que ela fala que são só um jeito bonito de expressar uma coisa, ou tem analogias que ela coloca, tem exemplos, tem descrições de coisas. Cara, ela é uma escritora absurdamente fenomenal. Como isso aqui é uma releitura, tem um vídeo já que eu fiz falando só sobre esse livro aqui, um pouco mais explicando sobre o que é a história, não, né? A narrativa que ele conta, como que é a escrita e papapá. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo na descrição. E daí o próximo livro que eu li, que na verdade eu li junto com Eu Tenho um Nome, eu tava lendo Eu Tenho um Nome na versão, né, física, e eu tava escutando o audiolivro desse próximo livro, que ele se chama O Corpo Guarda as Marcas, do Bessel van der Kolk. E ele fala basicamente sobre como o nosso corpo lembra dos traumas que aconteceram com a gente, ou como que esses traumas são
percebidos no nosso corpo, na nossa vida, anos depois disso tudo ter acontecido. E ter lido ele meio que junto com Eu Tenho um Nome foi muito interessante, porque esse livro meio que dá uma explicada em algumas das coisas que a Chanel sente ao longo desse processo, né, de recuperação ali do trauma que ela sofreu. Então é tu perceber, por exemplo, como o teu corpo comunica pra ti que tu tá estressado, tipo, se tu fica com dor de cabeça, dor no estômago. Eu, por exemplo, fico tremendo o tempo todo, sempre que eu tô nervosa, eu começo a tremer. Ou se tu rói as unhas ou perde o sono, enfim, são essas coisas biológicas, né, que a gente sente e que podem comunicar pra gente algumas coisas que, tipo, é algo sobre nós mesmos, mas que a gente conscientemente não sabe, às vezes. E eu gostei muito desse livro. Eu vou ser sincera que ele é bem longo e bem denso, né, ele traz uma bagagem mais pesada, assim, sobre artigos científicos e pesquisas e papapá, mas, de forma geral, dá pra entender exatamente a mensagem que ele quer passar, porque ele é bem didático, principalmente quando ele traz exemplos de estudos que foram feitos ou de pacientes que ele já atendeu, e daí tu consegue perceber isso na prática, porque às vezes, sendo bem sincera, ele explicava algumas coisas na teoria, eu ficava assim, não sei se eu tô entendendo exatamente. E daí quando ele colocava na prática, eu ficava tipo, ah, tá, agora entendi, faz sentido. E daí ao longo do livro ele comenta sobre algumas das técnicas que são usadas pra lidar com esses traumas. O livro mesmo deixa bem claro que não é uma estratégia que vai funcionar pra todo mundo, porque depende da tua situação, de quem tu é, da tua personalidade, do que aconteceu, enfim, tem muitas variáveis, né? Quem vai decidir isso daí vai ser o teu psicólogo, o teu psiquiatra. Esse autor, ele é psiquiatra, então ele fala tanto de remédios quanto de estratégias de terapia mesmo. Tem uma que ele fala que é a EMDR, que eu já fiz, que é sobre são movimentos rápidos do teu olho que vai ajudar tu a lembrar ou processar, né, as memórias das coisas que aconteceram contigo. Ele fala do IFS, que eu também já ouvi falar, e tem algumas outras que eu tinha nunca ouvido falar da minha vida. Ele comenta também sobre estratégias de corpo físico, então de tu praticar exercícios físicos, fazer yoga, se alongar, fazer lutas marciais, teatro ou a pintura, mais relacionadas ali com a arte, né? Porque o próprio teatro tu usa pra se expressar emoções faciais, linguagem corporal e tal, e tudo isso ajuda a processar essas coisas que estão dentro de ti. É claro que, falando de novo, esse livro não vai te curar de nada, ele sozinho não vai funcionar. É o tipo de livro que eu acho que é mais voltado pra pessoas que trabalham com essa área, mas eu, como alguém que é bastante curiosa com esse tipo de coisa, gostei muito de ler sobre isso, até pra entender mais como é que funciona o meu próprio cérebro e ser mais empática com outras pessoas que lidam com essas coisas. Sei lá, é um livro meio específico, assim, mas que eu gosto desse tipo de assunto, então eu gostei de ler ele. Agora, o outro livro que eu li se chama Manual de Assassinato para Boas Garotas, da Holly Jackson. E eu devorei esse livro, eu li ele em, tipo, 2, 3 dias, porque não dava. A sinopse dele é que tem essa protagonista, a Pip, que ela tem como se fosse um trabalho de encerramento de ensino médio que ela tem que fazer, e o que ela decide fazer é reabrir um caso de assassinato que aconteceu 5 anos atrás na cidade onde ela mora. O que aconteceu nesse crime de 5 anos atrás é que uma adolescente desapareceu e alguns dias depois o namorado dela foi encontrado morto com aparentemente um suicídio, e ele tinha enviado mensagens falando que a culpa era dele, que ele era o responsável por tudo. Então a polícia meio que determinou que, bom, é isso, né? Acabou por aí. Quem matou foi o menino, o namorado dela, e é isso que aconteceu, fechou o caso. Só que a nossa protagonista acha que não foi isso que aconteceu, então ela começa a revirar toda essa fofocaiada que tem nessa cidade pra entender o que aconteceu, se foi isso mesmo, ou se tem outra pessoa que foi culpada, onde tá essa menina, porque ela desapareceu, ninguém nunca encontrou nem o corpo dela. E o formato desse livro é muito legal, porque tu vai ter tanto a parte da investigação, quanto as coisas que a Pip vai fazendo. Então tu vai ter, por exemplo, a transcrição das conversas que ela tem entrevistando as pessoas da cidade. Outra coisa é que, como tu tem todas as pistas que a Pip vai encontrando ao longo da história, tu também consegue montar esse quebra-cabeça, ou tentar pelo menos, né? Eu não sou muito boa nisso, porque tu tem as mesmas informações que a protagonista, mas como leitor tu pode criar teorias diferentes das dela, e é isso que eu gosto muito em livros de mistério, porque, por exemplo, eu não costumo gostar de livro de mistério que tu não consegue, de jeito nenhum, resolver o problema final sem que os personagens ali do livro expliquem isso pra ti. Que chega lá no final e alguém, né, tem o monólogo da pessoa criminosa ali explicando, eu fiz isso por causa de tal coisa, tá. Eu não gosto muito disso, eu prefiro quando as coisas já são aos poucos mostradas pra ti ali, tu teria todas as condições de resolver o crime se tu prestasse atenção. Tanto é que eu li com a minha irmã, e ela é muito mais detetive que eu, então ela descobriu o que acontecia
antes do final do livro, eu não tinha nem ideia, porque eu não sou muito boa de criar teoria nesse sentido. Mas a minha irmã conseguiu. Então, é possível. E, inclusive, outra coisa que eu gostei muito desse livro é que a resolução desse mistério, ela é muito complexa. Tipo, eu precisaria de uns 2, 3 parágrafos pra explicar tudo o que aconteceu. Porque não é só, tipo assim, foi fulano que matou tal pessoa por causa disso, assim, assim, assado. É tudo um rolo. É uma teia de aranha, uma mistureba, uma bagunça. E eu gosto bastante de histórias de mistério que são desse jeito, que não é tão simples assim, que tudo tem um monte de nuance, um monte de detalhe, um monte de gente envolvida. E é engraçado também que no começo do livro eu ficava pensando, poxa, mas como é que a polícia não conseguiu resolver esse caso e uma adolescente aleatória vai conseguir resolver 5 anos depois? E daí eu lembrei dos vários casos criminais que eu já ouvi, em que a polícia realmente foi bem incompetente, ou deixou a suspeito fugir, cagou com tudo nas coisas ali das pistas, das evidências. Então, assim, pode ser real, né? Porque nos casos reais, realmente, às vezes acontecem umas coisas completamente absurdas, então... E daí eu tava na vibe de ler esses livros de mistério, e tem um livro que tava todo mundo falando, que eu vi em tudo que é canto, e era sempre um suspense, assim, ninguém fala muito sobre esse livro, porque ele é meio que um mistério do começo ao fim. Mas aí eu, muito curiosa que sou, comecei a ler ele. Ele se chama A Estranha Sally Diamond, da Liz Nugent, não sei como é que se pronuncia. O que acontece já no primeira página é que o pai da nossa protagonista, da Sally Diamond, ele morreu, ele já tava doente e ele já falou pra filha dele assim, quando eu morrer, tu pode descartar meu corpo lá junto com o lixo. Eles têm um incinerador de coisa orgânica. E ela vai lá, queima o corpo do próprio pai, como se fosse normal, porque ela, ao longo do livro, tu vai entender que ela tem alguns problemas de interpretação psicológicos, enfim. E é claro que não pode queimar o corpo de uma pessoa que acabou de morrer, né? Não é a coisa mais normal do mundo, nem certa. Então, começa a acontecer uma investigação da polícia ali, achando que será que é ela que matou o próprio pai? O que aconteceu? Por que ela fez isso? Ela é louca? Ou ela fez isso de caso pensado? O que tá acontecendo aqui? E antes do pai dela morrer, ele escreveu algumas cartas pra ela, contando um pouco mais sobre a própria vida dela e alguns segredos que aconteceram com ela, que ela ainda não sabia, porque aconteceram lá quando ela era criança. E aí, meu Deus do céu, é cada bomba que acontece nesse livro, e agora eu entendo por que as pessoas não falavam muito sobre ele, porque... quanto menos tu falar, mais interessante vai ser a tua experiência de leitura. Porque esse livro, ele é cheio de camadas. Tu vai descobrir uma informação ali sobre ele e tu vai achar que, nossa, esse é o grande plot do livro. Não, minha filha, não é. Tu vai continuar lendo, tu vai ver que tem outra camada e tem outra situação e tem coisas que complicam mais ainda tudo. Então, é esse tipo de livro que vai tendo muito plot twist, que vai tendo um monte de revelações, um monte de coisa louca e que, na minha opinião, é o tipo de livro mais interessante de tu ler sem saber nada, porque se tu já souber parte das coisas que acontecem, meio que ele perde a graça. E daí, claro, né, eu li vários livros maravilhosos nesse mês, só que daí o último tinha que dar uma estragada. O livro que eu li, infelizmente, eu tinha expectativas absurdamente altas pra ele, mas eu não gostei. Ele é o Amiga Genial, da Helena Ferrante. Eu queria muito ler livro da Helena Ferrante, porque eu só vejo as pessoas falando coisa boa dessa autora. Infelizmente, pra mim, não deu certo. Ele vai contar a história sobre duas amigas, só que a amizade entre elas é aquele tipo de amizade que é super tóxico. Eu tava assistindo a série Yellow Jackets enquanto eu li esse livro, e me lembrou muito da amizade das duas protagonistas, né, a Jackie e a Shona, que tem nessa série. Me lembra também da amizade entre as meninas de Meninas Malvadas, de Garota Infernal. É esse tipo de amizade feminina que elas são grudadas, são juntas, melhores amigas, porém tem uma certa competitividade entre elas, uma coisa meio tóxica, uma coisa um pouco estranha, mas elas não conseguem se desgrudar. É esse tipo de amizade que acontece nesse livro. E particularmente, eu amo histórias assim, porque nós meninas mulheres somos umas criaturas um pouquinho só controversas e complexas, e eu amo ver essas descrições de amizades mais realistas nas histórias. Só que eu não gostei dos personagens desse livro, não consegui me conectar com elas, e como não tem uma história muito grande, não teve muito interesse, muita curiosidade da minha parte pra saber o que ia acontecer. Eu também não achei a escrita da Helena Ferrante muito incrível. E pra mim são essas três coisas que são importantes num livro, né? Personagens, a história, a narrativa e o estilo de escrita. E pra mim, nenhum dos três funcionaram. Então esse livro, realmente, ele não foi escrito pra mim. Porque ele não é uma história simples. Tem bastante coisa complexa que acontece ali, tem
um monte de personagem nesse livro, tanto que no começo tem tipo, uma árvore genealógica das várias famílias que estão envolvidas ali, porque é um monte de gente, é gente misturada e bagunça entre famílias e traição, não sei o quê. É uma confusão nesse livro, e eu geralmente gosto muito de livros que tem essa confusão de gente, de politicagem entre famílias, não sei o quê. Só que no caso desse, eu não sei, eu não consegui ter empatia com nenhum dos personagens, eu não consegui me conectar com nenhum deles, então eu só li assim, tipo, tanto faz o que aconteceu, eu não tô nem aí. Eu só não desisti dele realmente porque eu tava lendo no clube do livro com a minha mãe e com a minha irmã, porque senão eu teria desistido. Porque eu acho que vocês já devem ter percebido que eu não costumo falar mal de livros aqui no canal, não que eu não leia livros ruins, mas é que eu não termino de ler eles, eu só desisto. Se eu não tô gostando do livro, eu desisto, e é isso mesmo. Já fiz um vídeo falando sobre por que eu desisto de livros, porque eu demoro uma eternidade, eu fico de saco cheio, eu fico procrastinando a leitura. Então, esse livro aqui é um dos únicos que eu falo mal, porque eu não gostei, mas eu continuei lendo por conta de um clube do livro. O que eu acho maravilhoso, tá? Eu gosto muito de clube do livro justamente pra ler esses livros que talvez não sejam bons, porque mesmo se o livro for ruim, mesmo se tu tiver uma preguiça de ler ele, ainda assim tu tem o clube do livro. Tu pode fofocar e falar mal ali com as pessoas que leram a mesma história que tu, ou, né, ver por que as outras pessoas gostaram desse livro e tu não, e ter essas discussões. Então, apesar disso tudo, 2024 ainda tá sendo um livro. Um ano muito bom pra mim. As leituras até agora foram ótimas, exceto esse último ali, que eu não gostei muito, mas que ainda, por ser um livro de clube do livro, a experiência de leitura ainda foi positiva. Me conta aqui embaixo quais foram as tuas primeiras leituras de 2024, se elas foram boas ou não. Às vezes acontece, né, de a gente pegar uns livros que não são muito legais. E se tu já leu também algum desses livros que eu comentei nesse vídeo, me conta o que tu achou. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui. Deixa um like no vídeo se tu gostou dele. E se tu for novo por aqui, te convido pra se inscrever aqui no canal. Se tu gosta de fofocar sobre livros, leitores, literatura e todo esse universo das histórias, tu vai ser muito bem-vindo aqui, porque é exatamente sobre isso que eu gosto de conversar e fofocar por aqui. Então eu te desejo ótimas leituras e eu vejo vocês na semana que vem.